Atenção, galera do Pântano Pop. Nós não somos os The Boys, mas vamos executar todos os heróis hoje. Fala, galera do Pântano Pop, como vocês já devem ter visto pelos nossos fundos de tela, pelo título do vídeo também, nós vamos falar sobre super-heróis. Mas antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal se está chegando pela primeira vez e vamos para o nosso convidado especial hoje, Leonardo Gênesis. E aí, galera? Se apresenta aí, Léo, quem é você? Cara, pro programa de hoje, é legal falar que quando eu estava terminando a graduação, eu fiz uma monografia sobre o Homem-Aranha. E aí foi assim, eu cheguei para um orientador e falei assim, aí, professor, estou afim de estudar o Homem-Aranha, fazer uma leitura do Homem-Aranha a partir da filosofia do Sartre. Aí esse primeiro professor falou para mim, pô, cara, valeu, vai dar para mim não. Aí eu fui a um segundo professor. E a mesma coisa. E aí tinha um professor de latim com coroa, professor Pires, que era muito gente boa. E aí ele falou para mim assim, rapaz, eu não posso te ajudar, mas tem lá um professor de espanhol que ele tem uma pesquisa em quadrinhos. Vai lá falar com ele. É o professor Pita, né? Aí cheguei para bater um papo com o cara, e aí ele fez tipo um teste assim comigo, né? Ele falou assim, tá, meu irmão, pega esses 3 livros aqui para a semana que vem. Se tu tiver lido, a gente conversa. Aí, um dos livros era de um autor, de um pesquisador sobre quadrinho, né? Quadrinho adulto, o Moacir Sirri. Deu meu jeito de conseguir os livros e para a semana seguinte eu li e aí ele topou. Então a minha ideia era só o óbvio, né? Que é você pegar a filosofia existencialista para fazer uma análise dos 10 primeiros anos do Homem-Aranha. Stan Lee, Steve Ditko. E aí ele veio com a cereja do bolo para o trabalho. Ele virou e falou assim, cara, dá para comparar o Homem-Aranha ao Don Quixote. Aí eu olhei para ele, dá? E essa foi a cereja do bolo, né? Porque depois convidado assim para apresentar o trabalho em outros institutos de letra, porque tinha essa coisa de comparar o Homem-Aranha ao Don Quixote. Mas o Leonardo Gênesis está sendo modesto, o Leonardo Gênesis é ator, professor da rede pública, ou seja, sofre 2 vezes, colega do Evandro no sofrimento. Não, sofro 3 vezes, porque me arrisco na escrita também, né, cara? 3 profissões malditas. Exatamente. Quem lê livro hoje em dia no Brasil, infelizmente. E nem sei mais se a galera lê quadrinho como quando a gente era moleque, cara. Eu lembro, cara, do prazer de entrar numa banca de jornal. De ir até uma banca de jornal, porque nem todas as bancas de jornais vendiam todos os quadrinhos. Aí tinha aquela banca que tinha tudo, né? Tipo assim, eu que morava em Guadalupe, ia ao centro do Rio, cara, entrar numa banca, ficar ali uma meia hora, 40 minutos no mínimo. E hoje eu percebo que essas coisas estão nas livrarias, né? Naquela parte ali de quadrinhos, tudo encadernado, bonitinho, diferente. Enfim. Eu tenho um amigo que ainda lê, porque apesar do prazer de ir a uma banca de jornal e tal, comprar as edições especiais, nós tínhamos um amigo que o pai fez a assinatura da Marvel e da DC. E aí ele revendia. Tipo, eu ficava com a teia do Aranha e com a Homem-Aranha. No final das contas, geral lia tudo. E ele me conta que a galera hoje em dia, quem lê, baixa os quadrinhos. Tem os sites e tal, você pode baixar e acompanhar. E aí, ler no telefone, ler no computador, enfim. É uma outra relação, né, que tem hoje em dia. É uma outra relação. O cinema também tomou conta, né, um pedaço, né? Eu lembro que a gente, para completar a coleção, era muito difícil, né? Porque difícil, a gente perdia. Eu lembro que tinha uma banca de jornal na estação de Belfort Roxo, terra do Evandro. Eu acho que eu completei minha coleção de quadrinhos ali, cara. O cara tinha de tudo. Tudo velho, arrebentado. Tu pegava a capa e colava depois com durex em casa. O problema era a história, que era o lance. Era tipo uma banca de jornal sebo. E era uma zona, cara. Ficava tudo jogado, assim. Então você tinha que ficar realmente com uma paciência. Meu pai tinha uma paciência de Jó. Ficava 2 horas ali
revirando o bolo de revista para achar as que eu não tinha, né? Pergunta clássica. Qual saga de... O Evandro tá aí com Batman, você com Superman. Qual foi a saga que mais te marcou, assim, cara? Não foi de um super-herói específico. Foi Secret Wars. Porra, Secret Wars. Uma grande confusão no Brasil, né? Porque é de 84 nos Estados Unidos, só que aqui tinha o lance de que a Abril estava tentando organizar a bagunça, né? Da publicação no Brasil, na época. Então, assim, cada super-herói da Abril estava numa cronologia diferente. Então, assim, o Capitão América era mais adiantado, porque ele já estava com a Abril desde 79. Agora, a Abril só foi ter o direito do Hulk, do Homem-Aranha, que eram da RGE, Rio Gráfica Editora, em 82, então eles estavam muito atrasados. Mas só que a seção de cartas que tinha, você lembra disso? Na revista? Pode crer. Eles usavam a seção de carta para poder explicar para os leitores a quantas andava, assim. Só que a galera botou pressão para eles publicarem o Secret Wars. E eles falaram, a gente não pode publicar o Secret Wars, porque Secret Wars, a gente ainda está em 1986 aqui, e tem super-herói que a gente ainda está publicando de 79, 80, tipo X-Men. Pô, então, assim, é uma salada danada, mas eles acabaram cedendo e publicaram o Secret Wars bem adiantado. E eu lembro que eu estava começando a colecionar quando eles lançaram o Secret Wars. Então, me marcou muito, foi o Secret Wars, porque me apresentou uma porrada de super-herói que eu não conhecia ainda. Comecei a ler quadrinhos muito depois de vocês, né? Sei lá, eu já estava na faculdade quando eu comecei a ler quadrinhos. Então, a primeira saga que na época em que eu comecei, estava rolando a saga A Queda do Morcego. Não tem como, essa é que mais marcou, né? Que eu comecei já correndo atrás dessa saga. Ela já tinha começado, e aí eu fui em sebo e tudo atrás para poder acompanhar. Então foi A Queda do Morcego. Uma coisa que me marcou também, tinha uma série de histórias do Batman, no estilo graphic novel, que era um conto de Batman. Eram histórias sobre a origem. Meio que o Batman no primeiro ano, segundo ano, tem histórias fechadas, né, que saíam 5, 6 edições, mas no estilo graphic novel. E é muito bom essa introdução, porque mostra para quem estiver aqui, que tenha entrado no vídeo achando, esses caras não gostam de quadrinho, não gostam de super-herói, porque a gente já fez vídeos aqui, a Marvel matou o cinema, né, fazendo muitas críticas ao como o cinema, que o vídeo, na verdade, a gente vai deixar na descrição aqui os links, os vídeos são muito mais para criticar como o cinema está sendo produzido do que exatamente para criticar os super-heróis. Então, essa introdução aqui é ótima para quem chegar aqui desavisado, não sair do vídeo, não, porque a gente adora super-herói de quadrinho. Mas só que nós vamos seguir aqui a proposta do vídeo. Nós viemos aqui para dar uma detonada no super-herói, não especificamente em super-heróis, alguns da Marvel, DC, ou Homem-Aranha, ou Batman, ou Super-Homem, ou Lanterna Verde, porque eu estou aqui neutro, ninguém briga pelo Lanterna Verde. Né? A ideia de super-herói, né? É a ideia desse super-herói. E antes de continuar, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do super-herói, como ele foi criado nos Estados Unidos, essa cultura tipicamente estadunidense, a partir da década de 1930, que a gente pode dizer que completa quando o Super-Homem é criado, em 1938. Antes você tinha o pré-super-herói, né? Tem gente que discute se o primeiro super-herói não é o Fantasma, do Lee Falk, que já tem aquela coisa da máscara que você não vê o olho, da roupa colada, né? Coisas desse tipo. Mas ele ainda é um herói muito estilo anterior, que é aquele herói colonialista, né? Que é o herói que ele está muito mais preocupado em levar aquela coisa da cultura imperialista, né? Do Império Britânico na África, na Ásia. Só uma coisa, nós temos um vídeo aqui também sobre esse tema. Isso também vamos deixar o link na descrição. Particularmente, eu acho que é um dos nossos melhores vídeos, modéstia à parte. Então, é sobre esse super-herói que a gente está falando, do Super-Homem para frente. A gente não está falando desses caras assim, estilo Alan Quatermain, que é o típico colonizador. É aquele cara que tem aquela coisa do vou explorar novos mundos, que a gente ainda tem muito na influência da nossa cultura. Star Trek, o que é o Capitão Kirk, o que é Jornada nas Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar. Senão, essa coisa do cara que vai explorar novos mundos, né? O herói colonialista, o cara que vai
descobrir, entre aspas, novas civilizações, ou levar a civilização do homem branco para os selvagens. Avatar, Sim, a franquia Avatar do James Cameron, é muito isso aí. isso. E a Retorna gente tem isso. até hoje isso muito forte, né? Se a gente pensar que os Estados Unidos é um império ainda com todas as características de um império do século XIX. Um super-homem, né, cara? Até pela figura Exato. de Deus, né? Existem pessoas, estudiosos de quadrinho e de sociologia e tudo mais, que consideram que o super-herói, como conceito, ele é fascista. E a gente vai entrar nessa discussão aqui. O super-homem, ele nasce, vamos falar do contexto, já que o Léo citou o super-homem. O super-homem nasce nesse lugar de um pré-Segunda Guerra Mundial. É o super-herói típico da Grande Depressão. Assim como o Batman, eles nascem numa realidade histórica muito clara. Pessoas estão passando fome nos Estados Unidos, a violência é enorme, o crime organizado está mais forte do que nunca, e os autores do Super-Homem são caras judeus, no momento que você tem o nazismo antissemita na Europa, e eles sofriam bullying na escola por serem judeus, e o antissemitismo é muito forte nos Estados Unidos, e apesar dos americanos lutarem contra o nazismo também, isso é uma coisa que eles gostam de esconder, que eles têm um caráter fascista e antissemita muito forte na cultura deles também. E nasce o super-homem. E a partir daí, a gente vai discutir. O conceito do super-herói, ele tem características fascistas? O super-herói é fascista? O super-herói é um elemento imperialista até hoje de levar os Estados Unidos levar a sua cultura e colonizar outras nações? Eu posso falar assim um pouco, eu estava pensando sobre o Batman, né? Essa minha preferência pelo Batman, como eu sou fã, e eu penso assim, o Batman, deixando o lado fã de lado e olhando criticamente, o Batman tem aquela coisa que meio que essa cultura de coach está representando agora. Esse simples ser humano aqui, sem poderes nenhum, ele tem o poder de consertar o sistema. O Batman, nesse sentido, é meio Pablo Marçal, é meio Bolsonaro, é meio extrema-direita. Esse cara aqui, somente com a sua força humana, ele vai consertar o sistema. O sistema não está errado. Você não precisa de superpoderes para nada disso. É esse homem aqui que vai... Então, é aquele mito da meritocracia, né? Tanto ele como o Homem de Ferro, né? Eles carregam a ideia do Estado mínimo, né? Mas o curioso do Batman é que ele vem de uma família rica, né? Pelo menos nos quadrinhos eu confesso que não sei exatamente qual é a origem da grana, da fortuna dos Wayne, mas no filme, baseado lá no ano 1, eles... o pai dele era um médico, né? Uma figura importante, né, da política, né? Da alta sociedade de Gotham. Cara do capitalismo, né? Porque o capitalismo é isso. Você é um cara ferrado aí, mas você tem um poder dentro de você. Se você quiser, se você se esforçar, se você mudar seu mindset e todas essas baboseiras, você tem em você mesmo tudo que é necessário, não precisa mais nada, né? O sistema funciona, basta o seu esforço individual. Acho que o Batman tem muito isso. Por ele ser um herói sem poderes, ele é esse símbolo do você pode chegar pelo seu esforço, né? O capitalismo é bom, né? Ele só não é bom se você não se esforçar, se você não... Eu sei que o Batman tem origem é inspirado num acontecimento real, né? Um cara que, de fato, perdeu a esposa e a filha num assalto, parece. Ele ficou surtado e ele começou a fazer justiça com as próprias mãos. E a ideia de justiça com as próprias mãos, né, é a ideia de que você não tem um Estado, né, um Leviatã que possa intermediar esse processo, né? O Bolsonaro se elegeu em 2018 e o carro-chefe foi isso, né? Perdemos 5 seguidores agora. Peraí, tô vendo aqui.
Tá, o que que é a polícia de São Paulo agora, né? O que são aqueles policiais lá fazendo a vingança, fazendo o justiçamento ali na rua? É essa a ideia, mas essa ideia está embutida de quê? Porque o Estado ele faliu, que ele não existe, que ele é menor e que, no limite, ele tem que ser privatizado. Essas instituições precisam ser privatizadas. A justiça precisaria ser privatizada para funcionar melhor. Já que nada disso é feito, está tudo afundado em corrupção, só um homem no privado pode ser capaz de resolver o problema, né? Então a ideia do privado, essas ideias ficam, né? Você vê lá o que, que é o Homem de Ferro na versão cinematográfica. É uma espécie de Elon Musk, né? O cara da tecnologia, super inteligente, etc e tal, que faz, acontece. E a tecnologia dele é superior à tecnologia que o Estado tem. Eu acho que os filmes de super-heróis, os filmes, não os quadrinhos, por causa do alcance do cinema. E não só os filmes de super-heróis, porque antes dos filmes de super-heróis você tem lá, cara, o Desejo de Matar, né? Todos eles, os filmes do Clint Eastwood, né? Que é a mesma coisa, né? Charles Bronson lá, o bairro tá pegando fogo, a bandidagem tá comendo solta, um homem, uma arma e vai lá e vai moralizar tudo. Você consumindo isso acredito, que culturalmente você vai consumindo esses filmes, você não consegue pensar de outra forma. A solução para um problema que é um problema proveniente do modo de produção, das relações sociais. É um problema coletivo. Você não vai encontrar uma solução privada para um problema que é coletivo, que é um problema que está para além do Brasil, inclusive, né? De falência do capitalismo, a ideia de trabalho caindo por terra, né? Se você tem uma geração, eu fico assustado com os moleques hoje em dia, recente, das últimas semanas, viralizou vídeo de crianças, coach, e todas elas falam sobre como agir na bolsa, e na bolsa tem um fetiche levado ao cubo, né? Porque a ideia do dinheiro nascendo de dinheiro, que não passa pelo trabalho. Porque a ideia de trabalhador, ninguém mais quer ser trabalhador. Né? Estamos voltando a uma aristocratização da sociedade, né? As pessoas querem ser aristocrata não trabalha. Exatamente. Você vai ser um empreendedor, não vai ser um trabalhador. Trabalhador é coisa menor. Trabalhador cumpre horário, etc, etc. Então a gente se vê diante de vários colapsos, assim, diante dos nossos olhos, um momento de transição talvez histórico muito grande, e a solução é simplória, né? Já está no inconsciente coletivo, o Super-Homem, o Batman, o Justiceiro, o Charles Bronson. E aí quando vem alguém e diz assim, cara, a solução é essa, eu dou uma arma na tua mão e você resolve o problema sozinho, vai fazer... E eles falam, né? Não, cara, o cara para ter uma arma, ele vai ter que passar por um treinamento, vai ter que ter aula com o seu Miyagi, não, porque o seu Miyagi não se prestaria a esse papel, né? Mas vai ter aula lá com... a fazer karatê com como é que é aquele maluco do jiu-jitsu? Sei lá, os Greys. Vai ter aula com os Greys, entendeu? E vai passar por um exame psicológico de altíssimo nível, aí que ele vai ter uma arma na mão e vai estar pronto. Porque quando chegar no final do treinamento, ele é quem? Ele é o Charles Bronson. Um parênteses aí, o senhor Miyagi do Cobra Kai ensinaria assim, tá? Porque agora até o seu Miyagi estão destruindo o seu Miyagi. Não, mas vamos esperar a conclusão da série, que eu tô vamos esperar a conclusão da série, porque aquilo ali não é possível, né? Mas enfim, vou insistir na pergunta, porque o Batman, de fato, ele tem essa coisa do cara que tem até o meme, né? O Batman é o típico rico, né? Como é que é a solução dele para resolver os problemas sociais? Investir em educação, investir em programas para poder igualar. Não, ele vai comprar coisas eletrônicas ou criar vai treinar, e vai dar porrada em bandido de rua. Porque basicamente, apesar do Batman ter seus super vilões, o Batman é um street level hero, né? Ele lida com questões das ruas. Mas eu insisto na pergunta, o Batman ele é o cara rico, beleza, o Homem de Ferro é o cara rico, mas o Super-Homem, que é o primeiro de todos, que é um pobre de um camponês, criado pela família Kent, que são dois pequenos proprietários rurais, né, criado com aquela coisa do jovem, que não quer fazer mal para ninguém, que é tudo correto, de valores corretos, quase religiosos, não é à toa que ele é o elemento judaico está muito forte aí.
ele tem poderes divinos, tudo, mas ele não é rico, ele é pobre. Mas, de qualquer forma, ele traz essa coisa. Um indivíduo vai fazer o que o Estado não é capaz de fazer. E, para piorar a situação, ele tem superpoderes quase divinos. A primeira história do Super-Homem é uma coisa interessante de lembrar que ele se intromete na Casa Branca para impedir a execução de um cara, se não me falha a memória, é isso. Ou seja, ele rompe as leis, ele passa por cima das leis, ele usa de um acesso que pessoas normais não teriam, porque ele pode, ele voa, ele tem super força. Na época ele não voava ainda não, mas ele podia saltar pro mais alto topo do edifício. Ele faz coisas que outras pessoas não têm. Ele usa de um privilégio que é só dele para poder burlar a lei e fazer a lei se dobrar à vontade dele. E a justificativa que a gente tem, e a gente compra essa justificativa, e isso que eu acho que é o grave da questão, a gente comprou essa justificativa nesse quase um século, é de que como ele tem boas intenções, e ele é uma boa pessoa, ele pode fazer isso. E isso passa do Super-Homem para o Batman, do Batman para o Lanterna Verde, para a Mulher Maravilha, e para a Marvel, para Homem-Aranha, para Capitão América comprado pela Marvel, que já é bem diferente do Capitão América da Segunda Guerra Mundial, e para qualquer super-herói. Ele é o cara que ele pode fazer coisas que outros não fazem, e ele usa de fazer isso. E o super-vilão é o contrário, é o cara que pega esse privilégio e usa para o mal. E tem um antagonismo tipicamente, né, maniqueísta, de você ter o super-herói que usa o poder dele, ou a tecnologia, ou o treinamento dele para o bem, e o outro que usa para o mal. Mas, de qualquer forma, são dois caras individualistas que acham que o que eles têm como visão de bem, de certo, está acima da lei, está acima do Estado. É fascista. O que vocês acham? Vitor, deixa eu só acrescentar uma coisa aí, que você fez a diferenciação do Batman ser rico e o Super-Homem é um camponês, etc. Mas a DC já resolveu essa coisa do Batman rico, tá? O Absolute Batman, que é o Batman pobre, foi a revista mais vendida dos Estados Unidos esse ano. A DC ela criou uma saga reimaginando os heróis da DC, que é a saga Absolute, e a disparada, que foi o maior sucesso foi o Absolute Batman, que é o Batman pobre. Então, o Batman não precisa mais do dinheiro, tá? Então, por isso que eu fiz questão de falar sobre isso. O Batman era rico, agora não é mais. Então, a questão não é se o cara é rico e privilegiado ou não, porque o Homem-Aranha, ele é o super-herói que talvez tenha resolvido isso melhor. Mas, de qualquer forma, ele continua imbuído do espírito de que eu vou resolver problemas que o Estado não pode, que a polícia não pode. É o meu conceito do que é certo e errado que vai prevalecer, porque eu tenho o privilégio de ter poderes. Então, assim, essa questão do super-herói. Então, assim, a gente discutir aqui nesse vídeo as tentativas de corrigir o problema que foi criado lá na década de 30, que se propagou nos anos 50, 60, 70, e depois com a cultura do filme de super-herói, não vai resolver essa pergunta. O super-herói traz elementos fascistas. No final das contas, se a gente for parar para pensar, tirando a nossa cabeça e o nosso coração, a nossa emoção de fã, de leitor de quadrinho, é essencialmente fascista. Dentro da discussão sobre segurança pública, né, não tem como não pensar diferente, né? A questão aqui é a segurança pública. A solução é privada. É uma solução no âmbito do indivíduo, né? O indivíduo sozinho resolve. E acaba deixando uma fagulha para o fascismo, porque o fascismo é sempre ele pega impulso, né? A partir de uma explicação simplória para um problema complexo. Então a gente tem o problema de segurança pública no Rio de Janeiro. É um problema muito complexo. É um problema que se explica no tempo, é um processo histórico longo, que não fica restrito ao âmbito do Rio de Janeiro, tem a ver com todo o processo de desindustrialização do Brasil, que tem a ver com a política mundial, com o processo histórico. Então é bem complexo, é difícil você entender. A solução não é simples. Agora, qual é a resposta simplória para isso? E que eu acredito que os quadrinhos, em termos de cultura,
prepara, né, ideologicamente o terreno para isso. A resposta simplória é, cara, se o vagabundo te abordar quando você estiver chegando em casa, se você estiver desarmado, se o Estado estiver te desarmado, você vai ter que entregar tudo. O cara vai estuprar tua mulher, tua filha e depois vai te matar. Agora, se tu tiver uma arma, aí vai ser diferente. Como se Recuperamos 3 seguidores agora com essa fala do Agora se os assaltantes tiverem, né, o mínimo de planejamento para te assaltar, eu vou te abordar aqui, vai ter mais 2 malandros de moto esperando, o que você vai fazer com uma arma? Você vai levar um tiro, porra. No mínimo. Você tem uma arma, você tem um carro blindado e vai morar no Alphaville. Essa é a solução. Privada. Sempre. E é curioso, cara, como nessa questão, amigos nossos, pessoas que se entendem à esquerda do espectro político e tal, tudo mais, acabam dizendo, Léo, mas sinto muito, mas eu vou ter que resolver no privado. Então eu vou lá. Se eu tiver dinheiro, eu vou lá morar no condomínio. Eu acho que eu vou até um pouco além da segurança pública. Se a gente pegar aqui um caso bem emblemático dos quadrinhos, uma das histórias em quadrinhos que eu mais gosto, mas ironicamente, talvez seja a mais fascista de todas, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, tem o clássico diálogo do Batman com o Super-Homem. Com o Super-Homem, aí ele falando, beleza, fala essas coisas aí bonitas que seus pais te ensinaram. Já os meus pais me ensinaram, morrendo, que quando o mundo não faz sentido, você força o mundo a fazer sentido. Né? Então, o que é forçar o mundo a fazer sentido? Eu acho que vai além, ele está indo ali além da violência que tirou os pais. Tudo no mundo que eu não gosto, que vai contra a moral, contra a minha moral, eu posso forçar a fazer sentido. Aquelas coisas não existirem mais. Não esqueçamos que nessa mesma história tem um travesti que é amante do Coringa, logo no início da história. Tudo que não faz sentido, eu acho que aí vai além da segurança pública. Se aquele travesti não faz sentido, elimine. Tá? Vamos eliminá-lo para que o mundo volte a fazer sentido. Eu acho que é até mais profundo. As versões do Frank Miller, por exemplo, do Batman, elas são interessantes. E do Demolidor. Ele usou o Demolidor para cacete. É a melhor fase do Demolidor e a do Frank Miller disparado. Ele é um ótimo escritor de quadrinhos, mas o Frank Miller, para mim, é um fascistaço. Olha o Robocop dele, que é muito mais fascista que o primeiro Robocop, que já tem traços fascistas. O Frank Miller faz o Demolidor jogar o Bullseye, o mercenário do telhado, e deixar ele tetraplégico, e depois fazer uma roleta russa para ameaçar ele psicologicamente para ele não voltar a ser vilão. Demolidor, ele faz coisas com o Frank Miller parecidas com isso que ele faz o Batman fazer. Enfim, parênteses, vai lá, Léo. Perdão, Vitor, não era do Frank Miller, agora eu não estou me recordando quem é o autor, do Asilo Arkham. Aquela versão ali do Asilo Arkham é bacana porque aquele Coringa ali, daquela versão, eles põem os traumas do Batman de uma maneira profunda que revela ali a essência da mentalidade autoritária fascista, né? O Coringa ele toma conta do Asilo Arkham, liga pra polícia, aí fala pro Gordon chamar o Batman vai lá, liga pra ele, e aí o Coringa pelo telefone fala pra ele, querido, vem pra cá, a gente tá aqui te esperando, vem pra cá. E aí o Batman vai e é obrigado a sair fora porque não banca o jogo psicológico do Coringa, né? E a epígrafe é a citação lá do Lewis Carroll, da Alice, né? O diálogo da Alice com o gato. A Alice pergunta pro gato, você é louco? Aí ele diz assim, eu? Eu sou louco. Mas se você veio até aqui, então você deve ser louca também.
Quero levantar uma outra lebre que está também nessa coisa do fascismo e do contexto histórico, que é a coisa do... Por exemplo, quando os super-heróis são criados, esse conceito de super-herói é criado no momento em que realmente você perder fé na humanidade era bem fácil de acontecer. Maior crise econômica do século XX, né? Quebra da Bolsa em 29, a Grande Depressão nos anos 30, você tem o país que já é uma das maiores potências econômicas e militares do mundo, com gente passando fome sem casa, crime organizado e o crime pequeno, todos tomando conta. Então, nascem as respostas individuais daquele cidadão que está sofrendo individualmente ou na sua família e vê o Estado um tanto impotente para poder resolver os problemas na necessidade, na velocidade que a pessoa precisa. Beleza. Chega na década de 80, que você tem a era Reagan, que é quando a Guerra Fria volta a esquentar, que você tem novamente uma coisa de querer voltar àqueles Estados Unidos, porque a violência também está muito forte nos Estados Unidos na década de 80, de você querer fazer com que, olha só, nós estamos com problemas econômicos, a União Soviética ainda está aí ameaçando a gente, mas a gente tem arma, a gente tem tecnologia, a gente tem o projeto Guerra nas Estrelas para destruir os mísseis dele, e aí, coincidentemente, o Batman fica mais fascista do que nunca, o Demolidor fica mais fascista do que nunca, o super-herói mais popular da década de 80 talvez seja um cara que corta os outros em pedaços, que é o Wolverine, porque os X-Men eram os quadrinhos mais vendidos da década de 80, superando todos os outros. Né? Quem chegava mais perto dele de vender na década de 80 da Marvel era o Demolidor do Frank Miller, olha só. E o Justiceiro, que era um vilão do Homem-Aranha, vira um protagonista das histórias em quadrinho. E aí no cinema você tem Rambo, Comando para Matar, você tem as séries de televisão viram aquelas séries policiais, não estilo Bareta ou estilo Kojak, do cara que vai investigar o crime, mas passa a ser aquele Hunter, né? Que é na mira do tira, que é uma cópia para televisão do Clint Eastwood e do Charles Bronson, o cara que todo final de filme, de série, todo episódio terminava com o cara matando o bandido, a tiro, não prendendo, resolvendo o caso. Resolver o caso era matar. E aí, coincidentemente, esses super-heróis mais violentos são os que fazem mais sucesso, ou eles se tornam particularmente violentos nessa época. Então, eu queria jogar para vocês aí o quanto esses momentos de um recrudescimento fascista para solucionar de forma fácil, no discurso pelo menos, os problemas complexos, como o Léo falou, facilitam esses super-heróis. Esses super-heróis servem muito bem, é isso que eu quero levar, servem muito bem para esses momentos. Podia ser diferente, né? Você tá... É a resposta simplória, né? Imagina, vamos pensar aqui na grade da Globo, né? Você acabou de ver o jornal local. Cara, um monte de notícias sobre violência. Aí tu ganhou um suspiro e viu uma outra novela. Aí vem o Jornal Nacional. Aí a coisa vai pro âmbito nacional. Porra, quando chega na hora do filme, depois da novela das 9, cara, você faz a catarse se vê um filme do Charles Bronson, né? Se vê um filme de super-herói que o cara vai matar todo mundo. É sempre a vingança, né? A jornada do herói é sempre essa. Ele tem uma perda grave no início, uma traumática, e ele vai na jornada sozinho, no máximo conquistando a ajuda de um amigo ou outro no trajeto, até que ele obtenha a vingança final, onde você faz a catarse. E você faz a catarse mesmo. Na hora que o vilão tem a cabeça cortada, você vibra. Ué, não vai vibrar? Vai. Você acha que já que o super-herói serve tão facilmente como esse elemento para ser usado pelos fascistas, isso responde à nossa pergunta de que o super-herói ele tem fortes elementos fascistas, ou quiçá é uma coisa de uma cultura fascista? Em primeiro lugar, é uma coisa individualista. E a coisa do fascismo, acho que, cara, é claro. E nesses momentos, igual você falou, era Reagan e etc., não vamos esquecer que no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, o Superman mata. O Batman não chega a matar na história.
né? Mas o Superman mata. Numa guerra contra os soviéticos. Até em outros momentos, mesmo fora dessas épocas, como a época Reagan e Grande Depressão e etc., até se a gente pega o Watchmen, né, o personagem disparado que as pessoas mais gostam é lá o Rorschach, né, que é o fascistão, né? E ele tem falas, tipo falando assim, a herói tal é uma puta, né? O fulano é um viado. Esse é o herói mais popular, né? Porque o Watchmen tá propondo ali rever toda essa coisa do herói, né? Basicamente, o Watchmen está colocando que a coisa do herói sempre dá merda. Mas parece que as pessoas que estão lendo aquilo ali não estão absorvendo, né? Porque qual é o herói favorito? É o fascista. Até mesmo quando você tenta rever essa cultura do herói, ela acaba se voltando, né, contra. É meio que essa coisa que não tem como você combater o sistema por dentro dele, né? Quando você tenta combater o sistema por dentro, ele acaba voltando aquela coisa contra você. Então, a crítica que tem o Watchmen morre ali com adoração ao Rorschach. E a crítica que tem em The Boys morre com adoração ao Bruto, né? Ao Butcher, que é o personagem lá mais fascistoide também dos The Boys. O Alan Moore, ele acredita que o super-herói é fascista. É o autor do Watchmen, autor de V de Vendetta. Ele falou bastante sobre isso. E, aliás, você falou das eras. Realmente, o pessoal que estiver vendo o vídeo até esse momento pode pensar, os caras estão falando só do passado. O passado não é assim. Né? Os Vingadores lá, eles não são fascistas. Não fale isso do meu Capitão América, não fale isso do Tom Holland, do Homem-Aranha. Mas, assim, o próprio Alan Moore levantou numa entrevista, no momento que o Trump estava sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Se você olha para o cinema, os filmes de maior sucesso, coincidentemente, eram filmes de super-herói. E ele usa isso para fazer, ele levanta mesmo essa parada. Eu acho que ele entende bastante de quadrinho e do mundo dos quadrinhos para falar com autoridade. Que ele, cara, ele não consegue ver isso como uma coisa dissociada. Que, coincidentemente, tem um recrudescimento do fascismo no mundo inteiro, em particular nos Estados Unidos, e os filmes que fazem mais sucesso no cinema são filmes de super-herói.